Salve, salve! Está começando mais um SalaCast, o nosso segundo SalaCast já está no ar. E hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico, assunto sobre vilões, né? A gente vai falar sobre vilões, por que nós torcemos pelos vilões da cultura pop e como é que é a construção desses personagens aí para que a gente acabe torcendo e ficando tristes quando eles fracassam nos seus objetivos não muito nobres, né? Mas enfim, a gente vai entrar nesse tema aí, explorar alguns nomes controversos aí de personagens que realmente eram bem malvados, mas acabaram conquistando os nossos corações, roubaram os nossos corações aí nos seus filmes e séries, enfim. E para debater estes assuntos, a gente tem aí na mesa o retorno do nosso querido André Bozetti, que não estava no nosso primeiro SalaCast, mas está aí no segundo e vai compartilhar toda a sua vasta experiência de muitos anos de cinema com os nossos ouvintes. O primeiro SalaCast eu resolvi só escutar para ver se não ia ser uma porcaria, né? Se eu queria... de filme. Daí, assim, dá para passar, então eu resolvi aparecer hoje. Então, oi para todo mundo. Também na mesa está Rafael Bernardes, o nosso querido Rafael Bernardes, que voltou para o Sala Crítica e voltou para o SalaCast e agora já está aí no seu segundo programa. E como é que tá as coisas aí, Rafael? Tudo certo, meu velho. Tô trabalhando com uma bola de ferro no pé. E o Bozetti... Pelo menos é no pé. E o Bozetti queria ver se não era uma porcaria, agora ele veio para fazer virar uma porcaria. Temos esse objetivo. Também está na mesa o nosso querido estagiário Gabriel Nunes. O Gabriel aí que achou que ia descansar no domingo, mas não vai. E, inclusive, ele tem uma lista de coisas para fazer neste domingo, por isso que a gente não vai se alongar muito com o podcast, porque ele tem mais coisas para fazer ainda hoje e não vai receber mais por isso, porque ninguém recebe nada aqui. Alô, Ministério do Trabalho! Não, sacanagem, estagiário nem tem direitos. Boa noite, boa tarde, bom dia para todo mundo. Quem estiver ouvindo aí o SalaCast, é sempre um prazer e uma satisfação. É a minha terceira gravação em 3 dias, eu já não aguento mais, nem troquei de roupa ainda. Vou tomar banho só na terça. E eu queria compartilhar com vocês uma frase do filósofo Confúcio, que ele dizia assim: se quer saber a índole de um homem, pergunte-lhe o que ele acha de The Office. Eu queria, dar um depoimento, assim, não é só estagiário que não tem direito nenhum, viu, Gabriel? Não tem direito nenhum também, então fica de boa. Então, é verdade. Ô Gabriel, eu só não te ameaço porque tu mora em Alvorada. Pra quem não tá entendendo essa troca de carinhos e de afeto, escute o SalaCast 01 e aí vocês vão entender o porquê dessa troca de carinho e afeto aí entre os nossos colaboradores. Vou resumir, Carlos, é que não pode falar da sériezinha dele, não pode falar da sériezinha. Não, pode falar, mas tem que ter noção do que tá falando só. Gente, vamos parar de discutir série meia boca aí e vamos adiante. Tá bem, então nós já temos os nossos vilões nesse podcast. Então tá tudo certo. Bueno, inclusive esse podcast a gente vai se aprofundar, né, nos nossos personagens selecionados aqui para exemplificar o nosso tema. E também a gente vai tentar, né, achar qual é a resposta para a questão por que a gente torce por personagens da ficção e na vida real aí a gente meio que se tu der uma pisada na bola já não tem perdão e não, enfim, é muito diferente como é que é o tratamento de pessoas com índoles questionáveis, né, na vida real e na ficção. Mas, enfim, eu quero saber de vocês aí que é o primeiro nome que a gente vai jogar na roda e tentar entender o porquê que esse personagem aí acaba sendo querido pelo público. Acho que primeiro os mais velhos, né? Ah, tem razão. Então o Bozetti vai falar por um bom tempo aí, porque ele tá bem distante do resto da galera. Eu vou falar todos os meus nomes aqui direto, né? E daí depois vocês continuam. Assim, eu separei alguns nomes que eu acredito que são consenso entre quem assistiu, mas o primeiro, com certeza, né? Walter White, de Breaking Bad.
eu acredito que todo mundo que assistiu a série torceu pelo cara e talvez nem tenha notado durante algum tempo o nível de vilão que ele realmente era, né? Porque é uma transformação que vai acontecendo. E daí, assim, eu já tenho a teoria, eu já tenho a resposta, na verdade, para a tua pergunta, por que na vida real a gente não, né, às vezes não torce, ou algumas pessoas não torcem, né, pelos vilões ali, pela recuperação deles. Mas, né, acho que o Walter White ele é um bom exemplo, porque a gente vai conhecendo ele, a gente torce por ele no início, a gente conhece toda aquela né, assim, é um professor, né, o cara, o professor é toda gente boa, né, e daí, eu falo com conhecimento de causa, assim, e daí daqui a pouco o cara começa a fazer umas coisas meio bizarras, né, tipo deixar uma pessoa morrer de overdose simplesmente porque ia atrapalhar os planos dele, começa a matar pessoas a troco de nada e fazer muita sacanagem com o coitado do Jesse Pinkman lá, né? Então, acho que o Walter White é um bom exemplo de vilão que a gente fica torcendo até o final que ele se dê bem. Não sei o que vocês acham. Inclusive a cena da morte da namorada do Jesse Pinkman, né? Que foi muito impactante, porque eu não imaginava que ia acontecer aquilo na série, quando, sabe, ele teve a chance de salvar ela. E muita gente tentou justificar ali, não, mas ele deixou ela morrer porque ela tava levando o Jesse pra morte também e tudo mais. E aí, sabe, na época eu disse, é isso, né? Eu vou dar essa passada de pano pro Walter White aqui, porque pra mim faz sentido. Mas depois, tu vendo com mais distanciamento, tu vê que, na verdade, o Walter White deixou a namorada do Jesse ali morrer por conta realmente dos negócios dele e da ambição, do objetivo dele. Tanto que chega em determinado momento, o Walter White ele já tá com grana, ele já tá com poder, ele já poderia finalizar aquilo ali, mas ele não quer mais. Ele, sabe, então, acho que ali a partir da 4ª temporada, já nem tem mais como tu tentar justificar as ações dele, porque ele já tá indo atrás é poder pelo poder, né? A grana ele já tem, a família dele já tá ok, mas o cara realmente ele gostou daquilo ali, né? Bom, complementando ali o que o Boss falou, eu só me dei conta das maldades do Walter White depois que eu terminei a série, né? Inclusive eu tô reassistindo porque eu não tinha... Eu prestei atenção, assisti com calma, mas eu não tinha me apegado, assim, tipo, quanta coisa aconteceu por causa dele e até onde ele foi, os limites que ele passou e tal. E eu fico muito intrigado, assim, como é possível a gente torcer por esse cara na ficção e querer queimar vivo os caras que fazem a mesma coisa na vida real. Por que a gente não quer queimar o Walter White também, né? A quem devemos essa forma de pensar? Acho que a questão de ser uma ficção já dá uma aliviada, né, nessa idolatria que a gente acaba tendo, porque a gente sabe que realmente aquilo não aconteceu, isso dá uma aliviada. Porém, a gente conhecendo o personagem, a gente acompanhando ele o tempo inteiro, ele sendo o protagonista, aumenta o nosso carinho por ele, né? E sabendo que ele tem algumas camadas boas ali, ele não é uma pessoa completamente ruim. Ele é ruim, ele faz atos terríveis, né? Mas a gente sabe que mesmo assim ele tem bons momentos, né? Ele tem algumas boas intenções por trás de atrocidades que ele faz. E como ele não é um personagem unidimensional, a gente acaba se apegando muito a ele. Mas realmente, o cara não tem defesa, assim, ele só faz atrocidade, ele acaba com a vida do Jesse Pinkman, apesar do Jesse Pinkman também ter bastante culpa nas coisas que ele faz, né? Mas o Walter dificulta bastante, ele mata uma galera, então não tem defesa, ele é um vilão de verdade. A partir do momento que o Walter matou o Mike lá, eu disse, não tem mais como torcer pra esse cara mesmo, agora a partir daí já era, quebrou, mas eu assim fiquei triste no final de Breaking Bad, né? E aproveitando esse gancho de tráfico de drogas e vilões muito carismáticos aí, eu quero trazer o Pablo Escobar da série Narcos, né, que foi vivido aí pelo Wagner Moura. E o Pablo Escobar, ele tem um agravante, né, nessa torcida, nessa idolatria pelo vilão, que muitas pessoas sentiram e torceram por ele, que é a questão do Pablo Escobar ser um personagem real, né? E muito do que foi retratado ali em Narcos realmente aconteceu, e isso deixava mais culpa ainda, assim, porque, o cara fez tudo aquilo ali mesmo, eu tô vendo,
e mesmo assim, pelo carisma do Wagner Moura, ou pela construção do personagem, por tentar humanizar ele, né? Talvez esse seja a grande questão dessa discussão, que é como a ficção, séries e filmes, eles acabam humanizando esses personagens e a gente acaba criando alguns vínculos e justificativas ali para as ações deles. Então, cara, Narcos pra mim foi a hora. Eu sabia o que acontecia com o Pablo Escobar, inclusive, mas eu acabei ficando triste, cara. E em alguns momentos eu realmente torci por ele. E o cara explodiu o avião, matou inocentes e tudo mais. E mesmo assim, eu acabei simpatizando muito com o personagem. Não sei se isso aconteceu com vocês também. Então, cara, eu acho que tu falou do agravante, eu acho que tem mais um agravante que muitas pessoas idolatram a pessoa mesmo do Pablo Escobar, mesmo antes da série, né? Muitas pessoas, acho que principalmente na Colômbia, até no Brasil, gostam dessa figura, defendem os crimes que ele cometeu por coisas boas que ele tenha feito pela comunidade dele. E eu acho que esse é o principal agravante, né? É um vilão realmente amado por algumas pessoas. E alguém real, né? Eu confesso que eu não vi a série. Mas o Pablo Escobar, ele aparece naquele Made in America, né, do Tom Cruise também. Parece. E ali também mostra um lado um pouco mais, eu posso dizer, mais humano dele, talvez em alguns momentos, né, mesmo que bem por cima. Mas isso aí é a diferença, que quando a gente conhece essas figuras na vida real, a gente só conhece a maldade que ele fez, né? E daí é muito fácil criar. São todos os vilões que a gente conhece na vida real são unidimensionais. A gente não fica conhecendo, né, o que ele tá fazendo em família, o que ele. Então a gente não tem nenhum apego emocional com ele. E a gente só vê o crime que ele cometeu. Nesse caso, né, que a gente vê ele fazendo aquela atrocidade, mas vê o outro lado, vê o lado pessoal dele, acaba gerando talvez uma identificação ou uma compreensão maior daquilo, e fica mais fácil de torcer para que dê alguma coisa certa pro cara, né? Sim, inclusive ele ajudou muitas pessoas na Colômbia, ele foi meio que... Inclusive tem gente que chamava ele de santo, chamam ainda ele de santo e tal, pra lá, e realmente a gente nesse distanciamento acaba chegando pra nós realmente as informações mais trashes do cara, né? Mas óbvio que não justifica isso, ele cometeu crimes e acabou pagando por eles, enfim, mas como na série, como na ficção, no audiovisual, isso acaba sendo... bem desenvolvido, né, cara? E acaba criando um personagem com muitas camadas e tu não sabe direito se tu torce pra ele se dar bem ou não. Tu assistiu Narcos, Gabriel? Não assisti, mas eu estudei bastante a história do cartel de Cali ali, esse pessoal todo, para um trabalho que eu fiz uma vez. E é bem isso que vocês falaram, pessoal. É a proximidade dele com a população local, o trabalho que ele fazia, um trabalho social mesmo, né? Uma coisa, tipo, onde faltava o Estado, ele dava casa, ele dava luz, ele dava diversão, ele oferecia, enfim, cometia milhares de crimes e também sustentava ali a comunidade local. Tanto que a morte dele foi um dos eventos mais tristes da população. O futebol tem umas histórias muito doidas, assim, sobre o dinheiro que ele injetava. É uma história, do ponto de vista histórico, é um relato riquíssimo, assim. É uma coisa muito, muito interessante de se estudar. Mas a gente sabe que teve gente que sofreu por isso, obviamente, e eu faço até um paralelo, assim, hoje em dia a gente tem ali um paralelo com o crime organizado, principalmente no Rio de Janeiro, que a gente vê bastante na mídia, enfim, facções criminosas controlarem conjuntos de favelas e oferecer gás, luz, internet, telefone, tudo passa por essa administração. Então, em lugares que a polícia não atua, que o Estado não chega, o crime organizado, as pessoas que vivem da atividade criminosa, acabam ali criando um nicho de apoio, de suporte, enquanto, enfim, infringem a lei. Perfeito. Rafael Bernardes, que nome tu traz aí pra roda aí pra gente debater um pouquinho e saber aí pra quem que tu torcia, que vilão que tu gostava ou gosta? Assim como vocês já trouxeram, o meu vilão aqui, ele também é um protagonista. Ele é o Rick, do Rick and Morty. Desculpa a minha pronúncia horrorosa. E ele é o avô do Morty. Ele e o Morty saem por aventuras aí no universo, né? Pra quem não sabe, é uma animação. E
não tem o que defender o Rick, né? Como é uma animação humorística, a gente passa um pano gigantesco, né? A gente se diverte muito com aquilo e tal, mas primeiro episódio ele manda o Morty botar uma semente do tamanho de uma cabeça no orifício anal do neto, sabe? Pra te ter o primeiro exemplo, sabe? Muito errado rir disso, cara. É muito errado rir disso. É horrível, só que esse que é o humor do Rick and Morty, né? É um humor pesado. Ao mesmo tempo que tem essas partes pesadas, ele faz pensar com diversas coisas sociais que tem dentro da animação, né? Só que o Morty, ele é o Rick, ele é desprezível, ele é um cara podre, só que ele também é muito bem desenvolvido também em muitos episódios. Então ele tem a parte da depressão dele, as tendências suicidas, tem coisas bem pesadas no personagem também, e que mostram que ele é um otário porque ele tem muitos problemas mentais, sabe? Ele tem o problema do niilismo, de não acreditar em nada, então, não que isso vá fazer alguém ser trouxa, né? Mas, tipo, no nível dele, como ele já conheceu tudo no universo, ele não vê razão pra viver, então ele toca o foda-se, né? Desculpa a palavra. Mas ele não tá nem aí pra nada, e muito menos pro neto dele, né? E enquanto as temporadas vão passando, o Morty fica cada vez mais perturbado. Tem um episódio, sem querer dar spoiler, mas é o episódio do expurgo, que o Morty mata uma galera, assim, um monte de gente inocente, sabe? E ele é uma criança, ele tem acho que 12 anos, 11 anos, sei lá, na série. É uma animação, é humor, a gente releva tudo isso, mas igual, o personagem, ele é brutal, sabe? Ele é mesmo. Eu gosto muito da série, mas, cara, é inacreditável que aquele maluco seja protagonista, né, cara? E tão querido. E é interessante que todos os personagens que a gente falou, meu, o como vende, né? Esses caras vendem. Tipo, tem camiseta do Rick and Morty, tem camiseta do Pablo Escobar, tipo, um monte de produtos licenciados e que a gente sai carregando um vilão no peito e divulgando essa ideia. Eu mesmo tenho umas 2 camisetas, acho, de Breaking Bad. E é muito maluco isso. E o Rick é um personagem extremamente carismático e por mais que ele... Cara, a família dele, eu já não sei quantas vezes ele morreu ou deixou acontecer coisas terríveis com a família dele. E é isso, ele não tem sensibilidade nenhuma e tudo. E, cara, mas é realmente um personagem bem desenvolvido. E talvez o humor acabe transformando ele num personagem mais aceitável, né? Que a gente acaba gostando mais dele por conta dessa comédia que carrega junto. Mas se a gente for analisar, se a gente for tirar a parte cômica, é terrível o que esse cara faz, sabe? E é uma criança ainda que ele faz essas maldades dele, sabe? Então é uma coisa terrível mesmo, mas é um desenho maravilhoso, né, cara? Com certeza, é uma animação, pra mim, é a melhor animação da atualidade, ou uma das melhores, junto com o BoJack Horseman e algumas outras, mas ele é um personagem completamente desprezível. Ele faz a série ser tão legal, né? Ele é um dos principais pontos, mas, né, não tem como defender. Eu demorei muito pra começar a ver Rick and Morty, porque um amigo meu me indicava direto, assiste. E eu sentava pra ver o primeiro episódio e eu não conseguia gostar da série por causa do Rick. Porque, ele chegava bêbado e enchia o saco do Morty, falava um monte de porcaria. E, nossa, eu achava terrível. Daí um dia eu falei assim, não, hoje eu vou ver até o segundo. E aí no segundo eu comecei a gostar mais. Mas eu acho que ele é construído, claro, tudo isso que vocês falaram, mas uma forma até de ironia. Tipo, a gente pegar... porque a série traz bastante desse tipo de instigação de pensamento, assim. Presta atenção no que vocês estão gostando. Que nem aquele episódio que o Rick manda o Morty atirar nos guardas, aqueles... São tipo umas moscas gigantes. E ele fala assim, são só robôs. Daí ele atira no cara, assim, cara, meus filhos, não sei o quê. A minha esposa tá grávida. Então, eu acho que o Rick ele é construído um pouco com essa pegada, assim, pra gente olhar pra ele e ter essa visão crítica de, tipo, o cara é legal, ele é carismático, ele é engraçado, mas ele passa por 1000 problemas e ele é um baita de um desgraçado. É como tu falasse, tipo, ele não se importa com a família porque ele tem várias. Ele pode mudar de universo ali e voltar pra família dele. Ótimo ponto, Gabriel. Ótimo ponto. E a mensagem também que ele traz no final é que, tipo, curta o seu avô, né? Teu avô nunca vai ser tão ruim quanto o Rick. Então, valorize isso. Curta qualquer pessoa, né? É verdade. Qualquer parente. André Mosetti, quem é o teu próximo nome aí?
Não, não é o Gabriel que vai falar agora? É o Obrigado. Gabriel. É o Gabriel que vai falar agora. Obrigado. Eu não queria Obrigado, dar Neto. destaque, não queria dar voz pro estagiário, mas acaba que tem que ser, né? Tem que ser, senão depois a gente é acusado aí de... Obrigado a quem valoriza a minha presença nesse podcast aqui. Sacanagem. Eu vou voltar um pouquinho Rafael pro edita campo do depois. crime. Só tira o Gabriel do podcast. Tira todo o Gabriel. Eu vou voltar um pouquinho pro campo do crime ali e eu vou falar de não um protagonista que comete um crime, mas 11 deles. Toda a franquia do 11 Homens e um Segredo, e 12 Homens e Outro Segredo, e 13 Homens e Mais um Segredo. Porque, cara, são filmes divertidíssimos, assim, é super legal, empolgante de assistir, mas a gente não pode esquecer do fato que é um monte de gente reunindo pra cometer um crime. Não, peraí. É um monte de gente bonita cometendo crime. Com George verdade. Clooney, Brad Pitt, Matt Damon. É óbvio que eles podem fazer o que eles bem entenderem, cara. Exatamente. Porque, cara, eu não tenho muito mais o que explicar além disso, mas eu vou deixar reflexão aí pra quem tá nos ouvindo e assiste jornal. A próxima vez que passar a notícia de uma gangue, enfim, que invadiu um banco aí numa cidadezinha do interior do estado, vocês pensem no tipo de conteúdo que vocês consomem e o tipo de gente que vocês aplaudem na ficção. A diferença é que o George Clooney e o Matt Damon não usaram o escudo humano. É verdade. Eu acho que o pano é passado por nós, até inconscientemente, por eles serem bonitos, por eles serem brancos, por eles serem ricos. Acho que muito por conta disso também. E por ser uma obra de ficção, né? Com certeza. Com certeza. Mas é divertidíssimo, né? E, cara, e quantos filmes de roubo tem por aí, né? Que a gente acaba passando pano e torcendo pros caras. Porque tem... Cara, o próprio La Casa de Papel, né? A gente vê ali, é uma galera, obviamente muitas das pessoas que estão roubando são bonitas também, mas enfim, é aquele lance do Robin Hood, né? Tipo, são caras que querem quebrar o sistema, querem trazer dinheiro, querem pegar o dinheiro para fazer coisas legais e tirar dos grandes poderosos aí. O problema é que, na verdade, no 11 Homens, no La Casa de Papel, eles acabam só embolsando o dinheiro mesmo, né? E, enfim, não acontece nada muito além disso, mas é o lance do pequeno tentando derrubar o grande, né? Um bom exemplo disso é o filme O Plano Perfeito, né? Que é aquele bando de assaltantes. No final mostra ali que eles realmente queriam fazer algo bacana, né? Ajudaram o detetive, inclusive, mas mesmo assim, no processo, eles feriram um monte de gente, eles meteram terror, pessoas ficaram abaladas, eles fizeram algo ruim, mas com um objetivo nobre, né? Eu me lembrei agora de Um Crime de Mestre com Anthony Hopkins, que é nessa mesma pegada, assim, ele comete um crime, ele confessa o crime, e a história toda ali é ele brigando com o promotor, pro promotor provar que ele matou a esposa. É um filme sensacional, eu torci pelo Anthony Hopkins o filme inteiro, mas não tirou o fato de que ele matou a mulher dele, né? É com o Ryan Gosling. E, aliás, um crime motivado por ciúme, que seria chamado aqui no Brasil de crime passional, mas que de paixão não tem nada. Terrível. Senhora Drabozetti. Então, essa franquia do 11 Homens e um Segredo, eu confesso que no primeiro filme até dou uma torcida por eles, mas eu acho chata de uma maneira geral a franquia. E pra mim se perde muito. O primeiro filme eu ainda fico curioso pra ver como é que eles vão fazer o assalto e acaba assim, eu quero que eles consigam fazer. Depois podem ser presos, morrer, qualquer coisa. Mas eu quero que eles consigam fazer o assalto pra eu ver como é que é, né? De repente aprender alguma coisa. Mas, mas eu gostei depois do Oito Mulheres e um Segredo, né? Isso. Assim, que eu achei bom também, achei no nível do 11 Homens, melhor do que os outros, do que o resto da trilogia ali. É trilogia, né? Foram 3. Eu imaginei. Eu não sabia se tinha 14 homens também. Mas, mas é isso aí, é mais pela curiosidade até que eles geraram de como é que eles vão conseguir fazer aquilo. Mas realmente, os caras, eles passam uma ideia de que aquele roubo, né, que teria alguma coisa de como é que eu posso dizer, de justo naquilo, porque o dono do cassino é um bosta, não sei o quê. Mas não, né? Eles também só querem dinheiro pra eles pra fazer farra, então não tem nada de... O 12 Homens é terrível, o 12 Homens eu acho muito ruim, o 13 Homens eu já acho mais legal, e o 8 Mulheres e um Segredo já deu uma revigorada na franquia, mas parou por ali também, né? A gente nem tem ideia aí se vão seguir com a franquia, porque não fez tanto sucesso comercial assim, mas
é um filme divertido. E qual é o teu próximo nome aí, André Bozetti? O próximo nome que eu vou falar é de um filme que eu já conversei com alguns, vi que nem todo mundo conhece, porque é mais da minha idade, que é O Talentoso Ripley. O Talentoso Ripley, ele tem uma pegada diferente, assim, porque ele dá a entender que é um criminoso que não é criminoso por querer, assim. É uma coisa meio que vem dele, ele vai fazendo as atitudes, vai cometendo os crimes, meio sem pensar, mas meio sem querer, realmente, só que é o jeito que ele faz para cuidar dele mesmo, sabe? Então, ele é um criminoso, tudo que ele faz praticamente no filme é errado, sabe? Só que a gente fica torcendo pra ele, dar uma agonia de pensar que ele vai ser pego, sabe? Porque tem horas que ele fica por isso aqui de ser descoberto, de pegar ele, agora como é que ele vai sair disso? Daí, cara, ele não tem que sair disso, tem que ser preso, tem que ser... Alguém tem que parar esse cara. Mas tu fica ali agoniado que ele vai, né? Vão descobrir quem ele é, vão né, sei lá, dar uma vergonha alheia por ele, sabe? Nos momentos que ele tá por ser descoberto, porque, olha só o mico que vai ser quando isso aí for pego, sabe? Então, eu não sei se vocês assistiram o filme. Não vi, cara, não vi. Eu sei que teve continuação, teve algumas continuações. Esse o Talentoso Ripley, o Matt Damon é o protagonista, e tem no elenco ainda o Philip Seymour Hoffman, Jude Law, Gwyneth Paltrow, né? Cate Blanchett, se não me engano, também. Então, assim, é um elenco de peso, né? Ele é dirigido pelo Anthony Minghella. É Anthony Minghella, né? E daí eu descobri recentemente que ele tem uma filmagem, né? Ele tem uma adaptação em 1960, que o Ripley foi interpretado pelo Alain Delon, que o nome do filme é... eu botei aqui. O Sol por Testemunha, de 1960, é uma adaptação do Talentoso Ripley também, quer dizer, do personagem Ripley. E daí teve o retorno do Talentoso Ripley, que é isso, com John Malkovich, mas não é tão bom assim, sabe? O primeiro é bem melhor. O do Matt Damon é bem melhor, até... Assim, não é ruim o do John Malkovich, mas ele já vira um filme mais genérico, sabe? E sabemos no final que o Matt Damon se dá bem porque tem a continuação, né? Então... Pois só que mesmo assim dá um nervoso muito grande durante o filme, porque tu fica com muito tenso que o cara vai ser pego, e é sempre assim, ele escapa sempre por muito pouco, sabe? Ele tem mais sorte que juízo em vários momentos. Mas falando agora sobre esses personagens que a gente fica muito nervoso e tenso, né? Por eles estarem quase sendo pegos e quase estando mal o tempo inteiro, tem o Coringa, do ano passado, com o Joaquin Phoenix. E, cara, esse filme gerou muita controvérsia aí, né? Com todo mundo, porque ele é um vilão, né? Ele é um personagem completamente... não tem muita justificativa para torcer por ele, mas a gente acaba torcendo, né? Principalmente porque ele é um personagem retratado ali com problemas mentais. E daí tem também o Joaquin Phoenix, que é um cara extremamente carismático, é um cara que é muito difícil não torcer pelo Coringa, e mesmo ele tendo uma sucessão de problemas e erros ali de caráter do personagem, a gente acaba torcendo por ele até o final. E eu quero saber de vocês se vocês também sentiram isso pelo Coringa ou queriam só que ele se desse mal logo, e como é que foi isso pra vocês? Cara, eu vou dizer assim que no filme ali demora muito pra que o caráter de vilão dele realmente apareça, né? Ele, durante muito tempo, né, durante acho que mais da metade do filme, ele é um cara perturbado que tá enfrentando vários problemas, e até aquele crime que ele comete quando ele mata o riquinho no metrô, lá, acho que é o primeiro assassinato dele, né? Uhum. É o cara rico lá no metrô. Ainda fica um pouco de... sei lá, sabe? Tu vê que não enxerga uma intencionalidade do mal nele. E daí ainda dá pra... Mas daqui a pouco, né? Quando o cara começa a se transformar mais, aí fica mais difícil. E mesmo assim a gente, né, vai trazendo... Porque, na verdade, a gente sabe no que ele vai se transformar. E a gente quer saber como é que ele vai chegar lá também. Então isso ajuda a torcer pelo cara, né?
Rola muito esse lance da humanização do personagem, né? Que é o que a gente não teve nas outras adaptações, por exemplo, tipo, no Cavaleiro das Trevas, o Coringa do Heath Ledger era completamente maluco e surgiu do nada, e a gente, tipo, ele era, sabe, um anarquista e não tinha um passado, não tinha essa humanização que teve, porque acaba que no Coringa do Joaquin Phoenix tem toda uma mensagem contra o sistema, que as pessoas com problemas mentais são desassistidas. Então, tipo, tu acaba concordando com as atitudes dele, acaba embarcando naquela viagem junto, e tu acaba desejando aquela vingança também, né? Porque, pô, o cara precisa tomar remédio e não tem remédio, e daí, sabe? Então, todo aquele começo do filme, toda aquela apresentação do personagem, a gente acaba comprando aquela briga junto. Então, eu acho que depois fica muito difícil tu separar o que é maldade, o que é, enfim, o que é maldade, o que é problemas dele mesmo, né? O Rafael queria falar aí. Não? Não quer. Eu vi tudo levantado dedo. Vai, Gabriel. Retornando ali ao nosso debate sobre por que torcemos para os vilões, né? Esse filme do Coringa, ele traz uma perspectiva interessante, que depois que o Arthur ali comete os assassinatos, a gente vê, tipo, a notícia passando na televisão, porque os 3 homens, trabalhadores, de bem, não sei o que, foram mortos, mas ninguém vê que eles atacaram uma mulher no metrô, ninguém acompanhou os problemas que o Arthur vem passando. Não que isso justifique um crime, mas ajuda a gente a entender, sabe? Porque a gente está acostumado aqui, principalmente no Brasil, com esses jornais sensacionalistas, essa pegada de bandido bom, bandido morto. A gente está acostumado a ver o lado, obviamente, o lado da vítima, mas o bandido, ele não nasce um monstro, né? Alguma coisa levou ele até lá. Seja falta de oportunidade, seja uma má criação, alguma coisa tem. Pelo menos esse é meu posicionamento, a minha visão. E pegando esse gancho teu, Gabriel, a gente teve até no ano passado também, a gente teve uma situação que no Rio de Janeiro, em que uma pessoa que foi morta pela polícia estava sequestrando um ônibus lá, e o cara estava com uma arma de brinquedo, enfim, acabou sendo morto pela polícia, e houve uma comemoração nacional daquele cara ter sido executado. O cara tinha problemas mentais, o governador do Rio de Janeiro vibrando lá, torcendo, porque conseguiram executar o cara que estava sequestrando o ônibus. E enquanto isso, a gente torcia pelo Coringa do Joaquin Phoenix, né? Então, é muito interessante isso, né? Que a narrativa, né? A gente poder, quando a gente descobre o que levou a pessoa a fazer tal coisa, gera essa humanização e acaba, sabe, mudando a perspectiva daquilo ali. O cara, no final das contas, lá foi morto, e aí, né? E enquanto isso, o cinema tava lotado aí com as pessoas torcendo pelo Coringa, né? Enfim. Qual é o próximo nome aí, Gabriel Nunes, que tu tem? Eu tenho aqui um cara que, pra mim, ele tem. Eu vi o filme pro Sala, fiz a crítica pro site, e achei o personagem dele construído de forma parecida com a do Coringa, que é o Thomas do Rede de Ódio, lançamento da Netflix. E o Rede de Ódio, pra quem não viu ali, ele é um filme onde o Thomas, ele é um cara, tipo, totalmente underdog, assim. Ele foi expulso da faculdade porque cometeu plágio. Ele mora num apartamento, tipo, minúsculo, tá num emprego que não paga o suficiente. Ele começa a lutar ali para melhorar de vida, tá? Pelo menos é isso que parece no começo do filme, mas depois a gente descobre que ele é um mentiroso compulsivo, que ele é extremamente psicopático, assim. Ele só quer manipular, ele tem uma imensa facilidade em jogar com as pessoas, e ele acaba indo trabalhar numa agência de relações públicas, vamos dizer assim, na campanha de um político, tipo, para ajudar a campanha de um político. Daí ele começa a criar ali fake news, ele cria movimentos, faz memes e vai queimando a imagem do adversário político, ao mesmo tempo em que ele trabalha para esse adversário do cliente dele, para, tipo, minar a campanha de dentro para fora, digamos assim. O cara não tem escrúpulo nenhum, ele mata, ele faz ele pega um cara que é de extrema direita, assim, mete uma pilha nele até o cara cometer um atentado onde várias pessoas morrem. Ele é um agente do caos, para mim, tal qual o Coringa, com a diferença de que ele faz com intenção.
Porque o Coringa, no filme dele, ele não diz assim, eu quero ser o príncipe. Então, ele até fala que não, que ele não tinha intenção de nada, isso aí aconteceu porque aconteceu. Mas no Rede de Ódio, o Thomas ele tinha a intenção de causar os efeitos que ele causou. E a gente não tem como não torcer por ele, porque ele é o protagonista, a gente acompanha a história dele, e no começo a gente até acha que ele se transformou naquilo. Mas se tu analisar o filme do começo, a própria questão do choro, tu vê que ele sempre foi o mentiroso, que ele sempre foi o manipulador, ele sempre tentou jogar com todo mundo, e igual, não tem como não torcer por ele quando tudo vai dando certo, mesmo com tanta gente morrendo por culpa dele. E aquele final do filme, a gente sabe que tudo aquilo foi causado por ele, mesmo assim a gente fica torcendo para que as coisas, sabe, deem certo ali no final. Cara, o filme esse Rede de Ódio, para mim, foi uma das melhores coisas de 2020 até agora. E eu acho a construção do personagem maravilhosa, cara, maravilhosa mesmo. E ele é um dos maiores otários aí que surgiram no cinema, uma das maiores mentes criminosas aí dos últimos tempos, e, cara, fantástico. Chegou a ver, Bozete? Sim, e é incrível a naturalidade com que ele faz, né? Tipo, tu vê que o cara em si, ele não tem preconceito, ele é um sociopata, né? Porque, assim, ele não tem, na verdade, nenhum arrependimento, nenhuma preocupação com o que ele está causando, ele simplesmente busca a satisfação das próprias vontades ali, né? Não importa qual é o custo, não importa qual é o caminho que faz. E esse, eu acho, tem uma coisa parecida com o Ripley, e o próximo nome que eu vou falar daqui a pouco também tem, que é aquilo assim, várias vezes ele fica muito perto de ser pego ou de acontecer, de dar errado, e tu fica nervoso. Eu sinto, vergonha alheia, assim, sabe? Eu penso, imagina se pega esse cara agora, cara, como é que o cara vai explicar isso, né? E na verdade não é pra explicar, sabe? O cara tem que se ferrar mesmo. Só que tu fica tentando salvar a vida do louco ali, né? Tá louco. Bernardes, qual é o teu próximo vilãozinho aí da lista aí que tu se sente mal por torcer por ele? Então, né, esse meu nome não é bem um vilão. Eu acredito que seja um vilão. Já mas... tá passando pano, já. Não. Na minha opinião, ele é um vilão. vilão. Na minha opinião, ele é um vilão. Só que ele é o protagonista do filme e muitas pessoas não consideram ele como vilão. Eu até queria abrir o debate aqui com vocês. É o Capitão Nascimento, do Tropa de Elite 1 e 2, né? Eu acho que no primeiro Tropa de Elite ele é considerado, ele é mostrado como herói pelo José Padilha, e ele faz coisas terríveis, ele mata civis nas favelas, mostra realmente que ele é de uma corporação que não tá nem aí pra vida, que mata sem pensar, que mata pessoas inocentes atrás de traficantes, né? Essa é a justificativa. No 2, eu acho que, até meio sem querer, do José Padilha, não sei se era essa a intenção dele, mas escancarou que no 1 ele era o vilão, sabe? Mostrou realmente que o Capitão Nascimento não era o cara bonzinho, ele tinha o seu ideal ali, ele fazia o que ele acreditava, mas ele acabava prejudicando muita gente. E aí no 2, quando ele se alia ao Fraga, mesmo odiando o Fraga, que o Fraga, na verdade, pra mim é o herói daquele filme, mostra que ele estava completamente errado no primeiro filme. Então é mais ou menos isso. Eu ia vir por esse caminho pra dizer, eu assisti o Tropa de Elite 1 e 2 quando eu era mais novo, acho que todo mundo assistiu, foi um sucesso nacional. E depois de muito tempo que eu fui entender que o filme não tem, tipo, o filme não procura botar o herói versus o vilão. É uma série de pessoas ali, tipo, cada um com o seu lado podre, gente da polícia, gente do BOP, gente da política. E eu acho que isso contribui bastante para as pessoas torcerem pelo Capitão Nascimento como se ele fosse o herói. Que é, para mim, a teoria do protagonista, né? A pessoa que mais aparece na tela é aquela por quem a gente vai torcer. Então, essa é uma construção minha. Não sei se alguém já falou isso na teoria cinematográfica. Mas eu tenho isso pra mim. A pessoa apareceu bastante na tela. Eu torcia pro Capitão Nascimento, assim, quem não brincou assim, vem cá 02 e pá, tapa na cara. Bota na conta do Papa. Achava o máximo falar essas coisas quando era mais novo. O problema é que muita gente não conseguiu tirar isso da ficção, né? E, na verdade, o cinema ele tem uma função catártica muito importante, né? Cinema, videogame, de coisas que tu não pode fazer aquilo na vida real. Mas na ficção, nos jogos, tu pode. E daí tu
solta, né? Tu te libera ali, tu né? Pode, como é que eu posso dizer, se aliviar aquele desejo maligno que tu tem, de repente, na ficção, nos jogos. Mas o Capitão Nascimento, ele passava ainda essa imagem forte de herói, talvez, só que fazendo coisas que são totalmente erradas, assim. E daí, eu acho que as pessoas não conseguiram abstrair e interpretar o verdadeiro significado daquilo que estava vendo, sabe? Como é que tu vai justificar a tortura que ele pratica com as pessoas ali, sabe? Que herói que tortura alguém? Então, assim, aquilo ali já mostra, o cara não é um herói, né? Só que, mesmo assim, muita gente não entendeu o recado. Pois é, o Capitão Nascimento aí, que era o nosso Batman do brasileiro, e aí que ia lá, subia o morro pra torturar pobre. Mas, cara, eu acho que depois o Zé Padilha acabou mostrando os dois lados da mesma moeda, né? O próprio Capitão Nascimento depois acabou condenando o que ele mesmo fazia e vendo que aquelas atitudes dele eram completamente questionáveis e ruins. Eu acho muito interessante como o segundo filme vem para consertar essa imagem, né? Essa má interpretação que o primeiro filme teve. Porque, na verdade, o primeiro filme era uma crítica sobre as ações da polícia e que acabou sendo interpretada como positiva, sabe? Então, o cara foi lá, por mais que eu tenha 1 milhão de ressalvas sobre o Zé Padilha, ele conseguiu vir e consertar aquela imagem que ele criou, e o segundo filme, para mim, é infinitamente melhor que o primeiro. Eu concordo plenamente contigo, Carlos. Eu acho o segundo muito melhor, mas eu não sei se a intenção do José Padilha era realmente fazer uma crítica. Vendo depois coisas que ele fez posteriormente, eu realmente não sei. Eu acredito que sim, mas eu não tenho essa certeza. E o primeiro filme, principalmente, ele não só engrandeceu a figura do Capitão Nascimento, daquele cara bruto, mas como da corporação inteira, né? Do BOPE. O BOPE sendo a corporação que não aceita corruptos, que a gente sabe que não é verdade. E que é violência pela violência. A violência vai fazer a violência acabar. E isso não é verdade, sabe? E no segundo, o deputado Fraga, que é baseado no Freixo, né, do Rio de Janeiro, que ele vem conscientemente assim, dizendo, não é isso. Calma, para de bater nas pessoas, para de torturar as pessoas, mostrando a parte corrupta da política, que eu acho sensacional. Então, acho que é mais ou menos isso mesmo, eu concordo contigo. Eu só defendo que eu acredito que era uma crítica, porque eu acredito que o Wagner Moura não toparia fazer um filme com esses ideais mais, enfim, como foi retratado no primeiro filme. Exatamente. Bom ponto. Eu acredito que o Wagner Moura não toparia fazer, e daí o filme acabou sendo mal interpretado, tanto que eles vieram com 2, que é maravilhoso. Mas, enfim, essa é uma boa discussão, cara, se o Capitão Nascimento é vilão ou não. Então, pra mim, ele é vilão no primeiro filme, no segundo, ele se torna mocinho, ele tem uma redenção e acaba conseguindo consertar algumas coisas, alguns erros dele do passado. Ali. Tô contigo, Inclusive, qual é o próximo nome aí que a gente tem na lista? Vou eu, então, cara. Esse é outro filme que também eu acho que, não sei se vocês assistiram, do Lars von Trier, A Casa que Jack Construiu. Algum de vocês viu? Não, né? A Casa que Jack Construiu, o Jack, ele é um serial killer, assim, é um psicopata, não tem nenhuma, sabe, não tem defesa nenhuma sobre o que ele faz, não tem nenhum motivo que justifique qualquer um dos crimes que ele comete. Ele comete uns assassinatos bizarros, assim, tipo, brinca de caça com crianças, assim, sabe? Ele fica numa torre lá e dando tiro de sniper nas crianças na frente da mãe delas, assim. Uma coisa... nesse nível. Terrível. Eu esqueci de responder pro Bozé. Esqueci não, meu microfone tava no mudo aqui, mas eu assisti o filme. E é bizarro, cara. É bizarro mesmo. E é o jogo de caça e rato ali que a gente acaba ficando torcendo pelo cara, né? Mas é um ser desprezível, cara. Aquela cena, a que mais exemplifica isso pra mim, que a gente fica torcendo pelo cara e fica nervoso pelo louco, é quando ele mata totalmente sem propósito uma senhora numa casa, e ele quase é pego pela polícia ali, porque ele tinha um toque ainda de limpar as coisas e de deixar tudo perfeito, e ele tinha que voltar e limpar mais, assim, deixar, sabe, ele não conseguia deixar as coisas sujas.
E daí, nessa de querer limpar, deu tempo da polícia chegar na casa, começar a investigar, e ele tá com o corpo daquela mulher ali. E quando ele consegue ir embora, agora eu não lembro direito como acontece, eu sei que o corpo dela vai ele amarra o corpo da mulher no carro e vai embora, assim, e o corpo vai arrastando no chão. E daí ele vai até a casa dele, deixando um rastro de sangue da mulher, assim, né, deixando todo o caminho pra polícia seguir. E só quando ele chega na casa dele, que ele percebe, cara, vão me achar. Só que daí começa a chover. E lava todo o sangue aquele da estrada. E daí o cara recebe tipo um sinal divino de que tá tranquilo, assim, tá de boa, sabe? Isso é meio Deus Ex Machina, né? Sim, não, mas o filme ele mostra bastante. O final do filme, né, eu não vou contar aqui, eu recomendo que assistam, mas ele traz mais ainda disso. Mas essa história, quando tu vê que aquele rastro de sangue tá ficando no chão, eu tô pensando, como é que esse cara vai se escapar? A polícia tá lá do lado, é só ir atrás do caminho. Então, assim, olha, não tem como defender nada de atitude do louco, e mesmo assim tu fica nervoso porque vão pegar ele. É o Von Trier no auge da loucura, no auge do surto, e a gente... E é o Matt Dillon, né? A gente acaba... Eu gosto bastante do cara, então realmente eu ficava... Eu quando me dei conta que eu tava tenso assistindo o filme, porque iam pegar aquele cara que é um dos maiores psicopatas dos últimos anos do cinema, eu disse, o que tá acontecendo comigo, tá ligado? Porque eu tô nervoso, porque esse cara tem que ser pego e logo, sabe? Mas o filme nem é tão bom assim, no final das contas, eu nem acho o filme tão legal, mas a construção do personagem é muito boa, só que o problema é que o Von Trier tenta fazer uma coisa artística em cima de sabe? Eu acho um pouco de exaltação demais aos crimes do maluco ali. Então eu acho que é um filme que tá muito no limite ali entre o aceitável e o asqueroso, assim. E aí, mais puxado pro lado do asqueroso e desprezível. Mas é um filme interessante pra assistir. É um filme interessante pra se assistir, sim. Pra vocês verem como isso vende, né? Como essa glorificação da violência vende, porque só da explicação inicial do Bosetti eu já fiquei teria fim de ver o filme. Só pela violência do cara, de como ele é, já quis ver o filme. E eu nunca vi, né? Daí é desvio de caráter teu, daí. Não tem nada a ver. Pode ser também. Não, cara, é insano. É realmente a cena dele na floresta com as crianças é uma das coisas mais agoniantes que eu já vi na vida. Acho que é parecido com aquele... Como é que é Funny Games? Eu não lembro qual é o... Violência gratuita? Violência gratuita, que também me dá uma agonia muito grande, aquele filme, sabe? Mas é naquele nível pra mais, assim. Porque é horripilante. Os atores são muito bons, tanto as crianças quanto a mãe, assim. E o cara, a frieza dele, sabe? Eu acho assustador. E eu gosto de filme que mexe comigo desse jeito, então... né, tem que curtir. O próximo nome, quem traz é o Gabriel ou sou eu? Acho que tu não fala faz um tempo. Mas eu tenho um bem nessa pegada de criminoso forte do Bosetti. Eu vou trazer aqui um nome que é... Que o cara não é só um nome que a gente torce no filme, mas como é um dos maiores nomes da sétima arte de todos os tempos, que é o Dom Vito Corleone, que é o poderoso chefão, o padrinho. E, cara, é impressionante como é uma família de mafiosos. São pessoas completamente desvirtuadas e enfim, indefensável o que eles fazem, né? Até com crueldade, enfim. Cara, eles têm uma lista extensa de crimes que a família inteira comete. E é interessante como a gente torce por esses caras, né? E é um dos maiores clássicos do cinema de todos os tempos, é a glorificação ali daquela família da família Corleone e as gerações e como é que a criminalidade vai passando de uma geração para outra, numa construção impecável, que talvez seja a maior trilogia, a maior obra do cinema de todos os tempos. Eu quero saber do André Bosetti o que ele acha de Dom Vito Corleone e se ele torce pela família. Cara, é muito difícil não torcer, né? Mas até ele tem um atenuante que é o seguinte: as pessoas que ele enfrenta, no caso, são criminosas também. Então tu escolhe para qual criminoso torcer, tu torce pro criminoso mais legal e que é o protagonista do filme, né? Então a família Corleone, ela que carrega a história toda, então tu acaba torcendo pra... A gente tem a visão deles, né, do filme.
Então, mas eu acho que é impossível, a gente nem consegue enxergar muito eles como vilão. Tu tem que... não passa essa impressão durante o filme. Parece que tudo que eles estão fazendo ali tem lógica, porque é tão natural, né? É tão, sei lá, comum aquilo ali. E as pessoas que eles enfrentam, parece que fazem coisas piores, têm menos honra que eles, né? Que realmente é difícil de não torcer por eles. O que tu acha, Gabriel Nunes? Cara, eu nunca vi Poderoso Chefão. Ah, não é possível. Eu sou novo, eu sou jovem ainda, não chegou no meu momento de assistir. Aqui a participação de Gabriel Nunes no Não, mas eu quero dizer que eu não vi, mas eu torço. É melhor que The Office, viu? Ah. É melhor que The Office. Não duvido. Mas eu torço pra família Corleone porque o Michael Kyle gosta de citar o Poderoso Chefão no Eu Patrulho as Crianças. Então se o Michael Kyle acha bom, eu também acho. Depois dessa e frase... Pablo Vilaça está chorando neste momento. Eu não sei quem é Pablo Pablo Vilaça. Vilaça. Frase do Gabriel, que nunca viu o Poderoso Chefão, eu já nem fico mais bravo com os ataques que ele me faz. Não tem moral nenhuma, né? Lá, perdeu a credibilidade, a pouca credibilidade que ele tinha. Mas só pra ir na mesma linha, eu nem ia falar esse nome, cara, mas o Tony Montana, do Scarface, a gente tem uma coisa bem semelhante com isso em Scarface. Eu assisti recentemente, pela primeira vez, Scarface, e traz um pouco dessa mesma história, dessa mesma pegada aí de Um Poderoso Chefão, porém o Tony Montana tem um pouco menos de honra aí que a família Corleone, né? Então, no final do filme, eu já nem torço mais pro Tony Montana, apesar no início até, sabe, vai um pouquinho, porque o cara é protagonista. Já no final do filme, eu já quero que esse cara se dê mal mesmo, porque é um ganancioso, sem qualquer tipo de escrúpulos. Mas é outro filmaço também, e ambos têm Al Pacino, né? Al Pacino, que é o nosso maior mafioso de todos os tempos aí. E agora, seguindo nesse ritmo aí, quem é que tem um próximo nome aí, um próximo nome controverso pra gente botar? Cara, eu tenho um criminoso, assim, que eu não torço por ele, absolutamente, mas foi um filme que saiu até, acho que foi esse ano. Claro, o filme saiu esse ano e fez bastante barulho nas redes sociais. Eu fiz um texto sobre esse filme, fui bastante criticado pela minha abordagem, que é o Máximo, o personagem Máximo do 365 Dias, que é um filme absurdamente abjeto, assim, um filme repulsivo, que o cara sequestra uma mulher e fala assim: eu vou te dar 1 ano pra tu se apaixonar por mim, se tu não te apaixonar por mim, eu te solto. E ele começa uma série de abusos com ela, e, enfim, ele faz barbaridades, e muita gente nas redes sociais, e eu digo muita gente mesmo. Muita gente mesmo. Porque ele é bonito, ele pode. Porque eu queria um homem desses me abusando. Cara, assim, galera, bota a mão na consciência, vamos pensar antes de falar. Não tem como torcer pra esse cara. Sabe, tipo, literalmente as pessoas passam pano pra ele porque ele é bonito. Porque eu até botei no meu texto isso. Troca ele por um cara velho de 55, um cara gordo, pelancudo de 55 anos. Um cara... Aí tá ofendendo eu e o Bozetti junto, cara. Vai com calma. Não é minha intenção, sabe? Mas, tipo assim, tira essa imagem do estereótipo do cara fortão, italiano, alto, musculoso. Bota um baixinho que tem uma perna mais curta que a outra, sabe? As pessoas não vão ter a mesma, vem aqui, me abusa, mas, cara, não tem. Eu precisava falar disso. Esse filme é horrível, ele tem uma mensagem péssima, ele tem um roteiro horroroso, os diálogos são sofríveis, uma frase não encaixa com a outra, e as pessoas torcem pro cara porque ele é bonito. Então, não tem justificativa. Tu falar pra trocar por um careca e tu ofende os 3 ao mesmo tempo. Um careca gordo e idoso. Quando eu falo essas questões físicas, eu não sou modelo de nada, quem tá me vendo sabe. Mas eu falo as questões físicas o que foge do padrão ali, do bonitão, do Giannichini da TV e tudo mais. Cara, esse filme foi um fenômeno mesmo, que é a internet inteira pagando pau pra esse cara, e o cara é um criminoso bizarro, né, meu? Impressionante, tá louco. Então, gente, eu ia falar sobre um, só que no fim eu acabei mudando de ideia, e eu vou dar uma roubadinha, que eu não vou falar sobre cinema nem série, eu vou falar sobre jogo. E é o personagem que é o protagonista do jogo, é o personagem que nós controlamos o tempo todo, que é o Joel, do The Last of Us. É um personagem querido por muita gente. Não sei se... Quem de vocês aqui já jogou The Last of Us? Ninguém? Eu tenho o Xbox.
Ah, ferrou, então vou ter que... Eu pensei que ia ter um debate, mas não vai rolar debate. Então Vai então solar eu vou poder nesse falar o que aí. eu quiser. Vai. O Joel, ele é um cara que, a princípio, o jogo te mostra que ele é um cara bom, ele tem uma filha, e logo no início, isso não é spoiler, mas logo no início, quando estoura a epidemia ali da doença que acaba transformando as pessoas em zumbis, em monstros, ele perde a filha. O governo mata a filha dele, e aí ele se transforma numa pessoa completamente transtornada, perturbada, ele anda totalmente à margem daquela sociedade que praticamente já não existe mais, né? O governo é totalmente autoritário e controla a sociedade de uma forma muito bruta, só que ele não tem escrúpulo nenhum, ele mata as pessoas, ele tortura, ele faz tudo pelo bem dele, ele não se preocupa com mais ninguém, até que ele conhece a Ellie, né? A Ellie é uma menina de acho que uns 12, 13, que ela é a esperança da cura, porque ela foi mordida e ela não se transformou em um dos monstros. Então ela é a esperança da cura e ele precisa atravessar os Estados Unidos para levar ela para uma corporação, os Vagalumes, que é uma rebelião, para esses Vagalumes poderem fabricar uma cura, né? Só que, gente, sem dar spoiler, no final ele acaba acabando com tudo, ele faz tudo de novo pelo egoísmo dele, ele mata muita gente, ele fere muita gente só para que a menina continue ali do lado dele, porque ele meio que teve uma segunda chance para ser pai, sabe? Ele considera aquela menina agora como filha dele, ela considera ele como um pai também, eles têm uma relação muito próxima, só que ele perde a humanidade para manter ela do lado dele. Então, no fim, pelo menos, eu jogando, eu não queria mais continuar aquilo, sabe? Eu não quero fazer isso. E o jogo te obriga a fazer, não, tu vai fazer isso, e tu vai lá e faz, tu comete todas as atrocidades, e eu acho muito doloroso isso. E é um dos grandes méritos do jogo, né? Cara, que bacana tu ter citado o jogo, porque isso aí eu até tinha pensado recentemente como vale a pena trazer isso para discussão, como os jogos de videogame hoje em dia não são simplesmente jogos, né? Eles têm uma narrativa cinematográfica, só que com a qual tu interage. Então, quando tu foi falando disso, eu lembrei do Red Dead Redemption 2, por exemplo, que o destino do nosso personagem, né, protagonista, ele tá na nossa mão, a honra dele tá nas nossas mãos, e a gente acaba se envolvendo muito emocionalmente com o personagem. Eu tô falando dele porque eu não joguei The Last of Us, né, mas imagino que a gente começa a se apegar ao personagem e sofrer com as coisas que acontecem ruins com ele também, né, e daqui a pouco tem que tomar umas decisões um pouco, como tu falou, né, chega no final, assim, pra eu ganhar o jogo, eu tenho que ser esse vilão aqui, né, eu tenho que fazer isso como um vilão, e é bem interessante como os games, eles nos colocaram no mundo do cinema, de certa maneira, né, nós estamos atuando, nós estamos dando o destino dos personagens. O GTA V também, que vendeu pra caramba, foi um dos jogos mais vendidos de todos os tempos, se não me engano. É o mais vendido de todos os tempos. Tem essa mesma pegada, assim, tu controla não um, mas 3 personagens ao mesmo tempo, cada um com a sua história. Um é um ladrão de carros, os outros 2 são assaltantes de banco aposentados, o Trevor é totalmente perturbado ainda das ideias, e tem essa própria questão, no final do jogo tu tem que escolher se tu mata um dos 3 ou se tu faz os 3 se unirem pra derrubar Deus e meio mundo, assim, exatamente nessa mesma pegada do teu comentário. E eu acho que o exemplo que o Bozert trouxe também vem de encontro totalmente a esse estilo de jogo que a história é mais importante do que tudo, na verdade, né? Que ele é os 3 jogos, eu acho, acho que o GTA V menos, né? Mas os 2 jogos, eles são muito bons, a jogabilidade é ótima, os gráficos são ótimos, aquele conceito é ótimo, mas a história, ela acaba passando por cima de tudo, né? Acho que o The Last of Us mais ainda. E o 2 agora, que chegou causando um burburinho absurdo, assim, por conta dos fãs idiotas, dos incel, do gamer que só quer homem forte sendo protagonista, e ele causou muitos problemas, eu não vou dizer porquê, porque seria um spoiler, mas ele reforça... O spoiler saiu antes do filme ser lançado, Rafael. Todo mundo já sabia o destino daquele personagem antes do jogo ser lançado. Não, tem coisa que não foi revelada.
E é bem isso, sabe? O segundo jogo, que é tão genial quanto o primeiro, ele mostra por que o Joel estava tão errado e mostra as consequências dos atos que ele fez, né? Ele fala, olha, o que o Joel fez não tá certo e ele vai sofrer por isso. E tu vai sofrer também. Legal. Quem é o próximo nome aí? Eu quero deixar a conversa um pouco mais leve, porém um tantinho mais polêmica. Eu vou trazer um filme que fez bastante sucesso. Cara, não foi só quando ele foi lançado, ele faz sucesso até hoje, ele é uma referência. E depois eu vou trazer um contraponto ao que eu tô falando com outro filme bem semelhante. O primeiro vilão que eu vou citar aqui, que a gente torce por ele, é o Ferris Bueller, do Curtindo a Vida Doidado. Calma. Polêmica. Calma. Okay. Pra mim, ele é um vilão. Eu torci pelo Ferris, eu achei massa, porque quando o filme foi lançado, ele representava o espírito do jovem ali, da rebeldia, do vamos matar a aula pra fazer farra e tudo mais. Beleza, não tem problema. O problema é tu levar o teu amigo de forma obrigada, tu pegar a Ferrari do pai dele, tu destruir a Ferrari do pai dele, tu tá cagando por teu amigo. O que o Ferris Bueller faz é bullying. Ele é um bully. E pra mim ele é um vilão, embora a gente não reconheça ele dessa forma. Ele se aproveita da boa vontade das pessoas. As pessoas estão fazendo uma campanha porque ele precisa de uma cirurgia e ele deixa rolar, entendeu? Não tá nem aí. Ele quer curtir a vida, mas ele não se preocupa com as consequências. Tudo bem que ele é jovem. Ele quer curtir a vida adoidado. Adoidado, exatamente. Curtir a vida adoidado. Então, pra mim fica aí o Ferris Bueller, esse espírito da rebeldia adolescente. Claro, a gente sempre é o herói da própria história. Ninguém vai ser o vilão da sua própria história. Mas o Ferris Bueller é o vilão da história de quem o cerca. Fica aí a reflexão. E ao mesmo tempo, eu vou fazer o caminho inverso e citar aqui o Clube dos 5, que são 5 jovens estudantes que estão na detenção, ou seja, vilões ali, pessoas, né? E acabam passando por uma jornada incrível, assim, que a gente vai entendendo que eles não são pessoas ruins, eles só estão cansados, eles estão entediados, eles estão desanimados. São jovens como qualquer outro aí. Eles Gabriel só faltou encerrar pra falar dele dizendo tem que acabar o jovem. Eu odeio eu gosto. Não, é que tá. O Clube dos 5 é o contrário, entende? Porque eles começam como, tá na detenção, boa pessoa, tu não é, alguma coisa de errada tu fez. Mas ali a gente vai entendendo os motivos daqueles jovens estarem daquele jeito na vida deles e acaba que eles não se redimem, mas a gente já gosta, a gente termina o filme gostando muito mais deles. Gabriel, eu poderia concordar contigo, mas aí seriam 2 pessoas falando merda. Inclusive, Parabéns. isso vai virar figurinha aí para os nossos apoiadores nessa frase. Já foi encomendado aí. E o Gabriel fez uma cara de quem esqueceu de fazer as figurinhas, né? E, enfim, mas logo os apoiadores estarão recebendo o seu segundo pack de figurinhas aí. Mas, enfim, cara. Eu acabei... vai. Não, só queria entrar nessa discussão junto com o Gabriel, sabe que é brincadeira, mas eu acho que eu entendo o teu ponto, mas eu acho que a gente julgar adolescentes, a não ser que eles tenham cometido algum crime muito grave, como matar alguém, como, sei lá, coisas desse tipo, é precoce, sabe? Rotular como vilões adolescentes que fazem um monte de besteira. A gente, quando era adolescente, a gente fazia um monte de besteira e nem por isso nós éramos vilões da nossa própria história, né? A gente tava na nossa cabeça que estavam fazendo coisas legais. Eu não fazia. É que tu, no teu tempo, não podia fazer nada, né? Era ilegal, cortava as mãos. Mas aí tu tá O Bozetti estudou em casa. Não tinha. Aí tu tá concordando comigo, foi o que eu disse. Todo mundo é o herói da própria história. Mas agora das pessoas que nos cercam, por vezes, o nosso heroísmo adolescente... Não... Cara, eu não tô querendo dizer assim, adolescentes sejam adultos em miniatura, não é isso que eu tô querendo dizer. Mas o Ferris Bueller, com aquele espírito de... Sim, é o que tu tá querendo dizer, sim. Tu odeia jovem. Não sejam canalhas. Pra mim, o principal, porém... É impossível não sermos canalhas. Adolescentes, entende? Cara, é que quando eu vi o filme... Eu me botei no lugar do Cameron. Eu fui, na minha adolescência, eu era o Cameron. Eu era tipo assim, eu não queria fazer muita coisa, não queria me arriscar muito e tal. Eu tinha medo de tomar mijada e ficar de castigo. E aí chega um amigo que nem o Ferris e faz tudo que ele faz. Cara, o Ferris é um personagem maravilhoso pra história. Quem não queria cantar Twist and Shout em cima de um carro alegórico lá no desfile? Pô, todo mundo herói, queria. Cara, um herói. Ele é um herói. Ele é o herói da própria história.
Eu posso dizer que na minha adolescência eu não fui um adolescente muito legal. Eu era um adolescente mais puxado pro lado vilão, infelizmente. Mas, cara, eu tenho que dizer que o Ferris Bueller faz é completamente aceitável para um jovem. Eu não consigo ver ele como um vilão. Eu vou ainda acabar agora com o argumento do Gabriel. Tá? Ferris Bueller não é um vilão. Porque às vezes as pessoas precisam do empurrão da forma que elas menos esperam para tomar a atitude correta. Graças à vilania do Ferris, a irmã dele tomou uma atitude na vida, sabe? A irmã dele deixou de ficar sempre se preocupando com ele e começou a se preocupar consigo mesma. Graças à vilania daí ela foi lá namorar o Charlie Sheen criminoso. Graças à vilania do Ferris, o Cameron, que não tinha coragem de enfrentar ninguém, enfrentou o pai dele. Se ele não tivesse enfrentado naquele momento, ele talvez nunca enfrentasse. O Ferris, ele é tipo a Gina Linetti do Brooklyn Nine-Nine ali, sabe? Ele faz da maneira errada a coisa certa. Sabe? Então, acho que é... Perfeita colocação, Bozetti. Perfeita colocação. Graças à vilania do Coringa, todo mundo se insurgiu contra a prefeitura de Gotham. E tava errado. A cidade lá completamente jogada às traças. A cidade lá com os ratos gigantes tomando conta. Tá, o lixo tomando conta da cidade. Tá certo, Coringa. Tá certo. O Coringa tem um espírito jovem também. Tem que estar certo ele. Eu admito a minha derrota. A gente ouviu uma pessoa com experiência, né? Que tem mais de 300 anos de vida que sabe das coisas, né? Tá louco. Mas, cara, eu tenho agora, depois dessa contribuição completamente infeliz do Gabriel pro debate, eu quero puxar, cara, só... Pô, a gente tem que falar de super-herói em algum momento, né? E por falar de super-herói, filmes de super-heróis, enfim, eu trouxe aqui 3 vilões rapidinho que são muito, muito controversos aí no universo Marvel, que é o Killmonger, o Abutre e o Thanos. Né? Pantera Negra, Homem-Aranha de Volta ao Lar e Thanos de Vingadores aí, Guerra Infinita e Ultimato. E, cara, eles acabam tendo torcida aí, né, de muitas pessoas, principalmente o Killmonger, que é um vilão que é muito humano ali, a gente entende muito... Cara, eles conseguem construir a história do Killmonger desde quando ele era uma criança, por que ele acabou tomando aquelas atitudes, enfim. Então, cara, eu acho a construção do personagem incrível e a causa dele, no final das contas, é nobre, apesar das ferramentas que ele usa para chegar no destino dele ali, no objetivo dele, sejam muito ruins, né? Sejam extremamente problemáticas, com mortes e manipulação e tudo mais. Eu queria saber se vocês torceram em algum momento para Killmonger, Abutre e Thanos, e por quê? Só Killmonger. Acho que o Thanos, ele teve um problema de estratégia ali. Ele podia, já que ele podia fazer qualquer coisa com as joias, em vez de matar metade da população, ele podia duplicar os recursos do universo, né? Então, acho que ele fez fazendo uma engenharia reversa no plano dele, aí a coisa não funciona muito bem. E o Abutre, cara, ele tem mais justificativa do que torcida, sabe? Ele tem motivos para ter se tornado aquele criminoso, assim, sacanearam com ele, mas depois que ele virou um criminoso, quero mais que ele se ferre. Quero mais que ele se exploda ali, ainda mais contra o Homem-Aranha, que é meu herói preferido, cara, não pode, né? O Abutre tem que morrer. Rafael Bernardes, tu gosta do Killmonger e do Abutre ou do Thanos? Cara, eu acho que eu entendo muito o Thanos, entendo a loucura dele, tá certo? Que é um negócio da cabeça dele, que ele poderia estalar os dedos e multiplicar os recursos do universo, que não precisaria matar metade do universo. Mas ele é completamente surtado, mas eu entendo o ponto dele, mas eu não torço por ele. O Killmonger, sim, o Killmonger eu entendo mais o ponto dele, mas também eu acho que o T'Challa, ele acaba aprendendo com o discurso do Killmonger e ele traz mais sobriedade à missão, sabe? A missão do Killmonger tem seu lado racional, só que ele acaba indo por meios completamente obscuros. E o Abutre eu não torço em nenhum momento, eu acho que ele é um criminoso, ele mata uma galera, assim, sem precisar, e eu acabo não conseguindo torcer por ele, mas também a gente acaba entendendo por que ele faz aquilo, mas mesmo assim eu não torço por ele.
Gabriel, o que eu tô achando? Ah, o Gabriel, sim, eu torci pelo Killmonger. Não tenho nada mais acrescentado do que meus colegas de bancada já falaram. O Thanos não tem como torcer para ele, porque se a preocupação é o modo que as pessoas, que os seres usam os recursos, ou multiplicam os recursos, ou criam um sistema para ensinar as pessoas a usarem de forma inteligente, ele literalmente podia fazer qualquer coisa com a manopla. Qualquer coisa. Ele podia fazer qualquer coisa, mas ele resolveu destruir metade do universo. Então, cada um com suas coisas. E o Abutre, pra quem não tá entendendo por que o Abutre tá nessa lista, é uma forçação do Carlos, porque ele acha que tem que torcer pelo Abutre. Não faz sentido nenhum torcer pelo Abutre. Falou do Ferris Bueller do Gabriel, tomou com o teu Abutre aí, cara. É como o Bozetti falou, dá pra entender. O Rafa também se justifica ali no filme as motivações dele. Tipo, ele é um cara que perdeu o emprego, sofreu com a questão ali do Homem de Ferro e tal. Pô, dá pra entender, mas não tem como torcer pro cara. Cara, eu tenho que admitir que no final do filme eu queria só que ele tivesse pego o carregamento dele lá e ter feito a parada dele lá, porque eu achei que foi uma sacanagem do Homem de Ferro com ele ali, de ter... Enfim, né? Eu gosto do Abutre, sim. E realmente o Killmonger, pra mim, é o personagem mais compreensível ali de todo o universo Marvel. Inclusive, eu acho que ele vai voltar ainda, cara, agora com essas mudanças no Pantera Negra, enfim, com o nosso saudoso Chadwick Boseman, eu acho que ele vai acabar voltando aí e tendo uma redenção, o personagem. Vamos ver. Eu gosto muito do Killmonger e é bem justificável o que ele fez, e a luta dele era válida ali. Mas eu queria só trazer esses 3 personagens aí, porque tem bastante gente que tem bastante no Facebook, enfim, nas redes sociais, as justificativas dos personagens, e eles são bem idolatrados. Eu queria saber a opinião qualificada dos meus colegas aí de bancada, e enfim, todo mundo torceu pelo Abutre, então esse é o final aí da não vem jogar pro público que eu nunca vi ninguém torcer pro Abutre. Eu torci pro Abutre. Já vi gente falando mal do Ferris Bueller, mas nunca vi ninguém torcendo pro Abutre. Tá bem. Gente, alguém mais tem algum nome aí? Não? Então a gente chegou aí, encerramos com a nossa exaltação ao Abutre aqui no nosso podcast. Né? O cara tentando manipular de todo... É o Abutrecast agora. O Abutre tentando manipular de tudo que é jeito aí a conversa. Mas, cara, vai. Lucas, vamos fazer um giro de dicas aí da galera? Claro, vamos sim. Só pra gente finalizar essa história dos vilões, a gente acabou, o consenso, acredito, aí do nosso debate foi que a construção dos personagens na 7ª arte aí acaba ajudando pela torcida deles, e na vida real já não é assim, né? A gente não consegue acompanhar a história de algum vilão, de algum criminoso aí por muito tempo pra gente entender a justificativa, né? O que levou as pessoas a cometerem tais atos que elas cometem, e a gente acaba ficando só com o lado da história. E no cinema e nas séries a gente tem esse tempo, tem essa aproximação e essa humanização dos personagens, né? Então, acho que foi bem interessante. Não sei se vocês concordam com isso, não sei o que vocês tiraram enfim, desse debate. O que vocês tiraram de proveitoso esse debate aí? Cri. Eu acho que é sempre bom esse debate, é sempre bom a gente botar em pauta o que é ser vilão, o que não é, e por que esses personagens são ou não vilões, né? E principalmente por que a gente idolatra eles, né? Eu acho que foi muito proveitoso, eu gostei muito dos pontos de todo mundo. E o Bozetti acho que deitou, né? O que é um cara sábio falando é outra parada. Cara. É bem essa questão, assim, eu acho que mais do que a força narrativa é esse desligamento da realidade, né? Então, assim, a gente, mesmo quando são personagens baseados em pessoas reais, né? Quando a gente vê na TV e sabe que aquilo, na verdade, é bem mais fácil de torcer e de aceitar algumas coisas, até principalmente quando eles constroem essa desgraça, os atos deles, de uma forma criativa, né, ou inesperada, assim, pra gente. Então, acho que esse é o principal motivo mesmo, essa função do cinema de nos trazer uma coisa que, na realidade, a gente não pode aceitar, mas que no cinema dá. Perfeito. Acho que é bem isso aí mesmo. Não sei se o Gabrielzinho quer falar alguma coisa.
Galera, eu gosto muito de debater, eu acho que a arte serve para isso, pra gente olhar para a vida com outros olhos, e certas coisas na nossa sociedade só vão mudar quando a gente começar a pensar no que a gente assiste, o que a gente consome, o que aquilo quer dizer, para nós, pelo menos, tipo, aprendi com o André, que pra quem não sabe me deu aula e me dá aula de cinema, que filmes e séries e esse tipo de produção não tem uma interpretação só. Desde que tenha representação na tela, tu pode estar certo no que tu está pensando. E nessa questão dos vilões, do ódio, do inimigo, da pena, de tudo isso que se envolve, é sempre bom a gente olhar com olhos mais apurados. Inclusive, se vocês me dão licença, eu queria indicar aqui um podcast que tem um episódio falando exatamente sobre isso, sobre essa penalização ali, essa questão do espetáculo, da violência midiática, do espetáculo da punição, que é o Just Câmera Podcast. Os guris fizeram... Não, mas eu acho que contribui mesmo para o debate. Os guris fizeram um episódio com um sociólogo, professor de história, de direito e tal, falando exatamente sobre isso, exatamente sobre essa discussão num viés mais acadêmico. Então, quem quiser conferir. Esse podcast é meio suspeito, porque eles acabam convidando uns caras bem meia-boca para participar. Inclusive, eu fui convidado para participar desse podcast. Então, não sei, vão aí vão por conta e risco aí, né? Brincadeira, um trabalho muito legal dos caras aí. Apesar de eles terem caído um pouquinho o nível me convidando para participar do debate, é muito legal aí o que eles trazem. Não, mas, gente, vai. Não te preocupa, porque ainda não me convidaram, então não caíram totalmente. É que o fundo do poço tem porão, cara. Enfim, gente, quero saber aí de vocês as dicas para o pessoal aí assistir e ir passando o tempo até o próximo podcast, que as pessoas vivem assim, né? Sai o SalaCast delas, vão sobrevivendo até sair o próximo episódio e a gente vai ajudar. E a gente vai ajudar elas aí a passar por esse tempo com dicas preciosíssimas aí para o pessoal ir acompanhando. Qual é a tua dica aí, André Bozetti? Cara, a minha dica é uma série que ela não é exatamente nova, mas na Netflix sim, ela tá há pouco tempo na Netflix, que é Cobra Kai. Cara, Kai da onde? eu gostei muito de assistir. Eu vou tentar não responder essa pergunta. Cobra Kai tem cura, né? Mas deixa assim. Eu gostei muito de assistir, ela era do YouTube antes. Era do YouTube, né? E agora que foi pra Netflix, tá, tudo bem, vou assistir um episódio. Isso ontem, à 1h da manhã, eu resolvi que ia assistir um episódio. Eu assisti 6 na sequência, assim, porque é muito boa, dá vontade de assistir mais. Pra quem não sabe, né, Cobra Kai, ela traz como protagonista o Johnny, que foi o cara derrotado pelo Daniel LaRusso em Karate Kid, lá no primeiro, assim. Então, nesse universo agora, o Daniel LaRusso, com aquela vitória, ele se tornou meio famoso, assim, abriu uma concessionária de automóveis na cidade, ó. Ele é milionário e com a vida toda ganha, e o Johnny, a partir daquilo, virou um derrotado total, a vida dele é uma desgraça, o cara só se ferra uma vez depois da outra, mas é muito boa a série, assim, eu tô curioso, na verdade, se ela vai consertar uma coisa. Eu tô sentindo que ela vai consertar o personagem do Johnny, porque se ele for assim até o final da série, ele é um bosta e talvez a mensagem que a série passa não seja boa. Mas eu tô vendo elementos de transformação no arco do personagem, assim, que tem tudo pra ser muito bacana. Porque na série o Daniel LaRusso é um babaca também, né? Então traz um pouco aquela versão de que o vilão de Karate Kid, na verdade, era o Daniel. Mas no filme ele também, no filme ele também é um babaca, né? Que ele ganha roubando. Exatamente, assim, mas são, cara, quem viu como criança, né, quando criança, o filme como eu vi no lançamento dele, praticamente, cara, todo mundo era Daniel San, né, todo mundo fez a posezinha do chute na praia alguma vez na vida, assim, então... Gabriel está fazendo a posição agora, a gente tá... Cadê o print? A gente tá passando por isso neste momento, mas... Tirar do print... Mas, tu não era mais criança que você, né? Mais ou menos. Mas, então, assim, fica a dica, são 2 temporadas que tem até o momento, são episódios curtinhos, de 25 a 30 minutos, assim, e é bem bacana, bem divertido.
Legal. Inclusive, a gente deveria ter usado esse exemplo também no nosso debate. Quem é vilão de Karate Kid, mas talvez isso valha um podcast sozinho para Karate Kid aí, porque é uma grande obra aí que retornou. Rafael Bernardes, qual é a tua indicação aí? Então, como a Luna não tá aí, eu vou pegar o lugar dela de falar de anime. Não, cara, de novo essa história de anime, mano. Vai. É um anime muito legal, velho, que é um shonen que é atual, acho que se eu não me engano ele é de 2018 ou 2017. Pra mim é um dos meus preferidos da atualidade, que é o Mob Psycho 100, acho que ou o Mob Psycho 100. Que ele é um anime muito semelhante com One Punch Man, principalmente nos traços, né, porque ele é dos mesmos criadores de One Punch Man. A galera não sabe o que é One Punch Man. O Gabriel deve saber. Não, o Gabriel sabe. Eu conheço a Akira. Não, eu nunca ouvi falar desse One Punch Man aí, que não sei. Ninguém sabe. Eu conheço Death Note, serve? Não serve. É muito melhor que Death Note. Olha então, é melhor mesmo. O Mob Psycho 100, ele traz, assim como o One Punch Man, ele traz um personagem overpower. Ele é situado num mundo de paranormais, onde existem fantasmas, espíritos, demônios, e ele é um paranormal extremamente forte. Ele não tem pra ninguém, assim. Ele destrói qualquer demônio, qualquer outro paranormal. Só que ele é muito antissocial, ele é muito tímido, ele tem um quê de depressão, assim, ele tem problemas de relacionamento com as pessoas, muitos problemas, e aí ele acaba encontrando um charlatão que se diz ser paranormal, o maior paranormal do mundo, e o cara não é um humano normal, e esse cara vai transformando o mob. Então, tipo, ele não é um shonen só de lutas, também tem muitas lutas, muitas batalhas legais, só que ele constrói o personagem de uma forma muito legal, e se não me engano tem 3 temporadas ou 2, e no final da última temporada, assim, o personagem mudou completamente do que ele era no primeiro episódio, assim. É uma jornada muito bacana do personagem, é um dos meus animes preferidos da atualidade, assim. É muito bacana, eu indico a todos para assistir. Bacana, a gente teve esse podcast à parte aí do Rafael falando deste anime. É um podcast dentro do podcast. E agora vem o Gabriel Nunes com a sua indicação, caso tenha indicação. Eu vou indicar um filme sobre vilão muito bacana, que não tem como tu não torcer pra esse vilão e no final não ficar feliz com o desfecho. Megamente. É muito a foder. Tem na Netflix e na Amazon. É uma animação. Se alguém ainda não viu Megamente, gente, vocês estão perdendo uma das maiores animações da história. É divertidíssimo, é super engraçado. O Megamente, ele é um alienígena, ele é muito engraçado que ele parodia o Superman. Ele foi mandado pra Terra porque o planeta dele estava sendo destruído. Só que no caminho ele encontrou outro alienígena que estava sendo mandado pra Terra também. E eles se batem. E aí o Megamente era pra cair numa casa super rica, assim, uma família super abastada. E acaba caindo na prisão da cidade de Metrocity. E aí ele é criado pelos presidiários, assim, cara, esse filme é muito sensacional, muito bacana. É maravilhoso, maravilhoso. E como eu falei rapidinho, eu vou trazer uma série também, uma minissérie, na verdade, que tem na Netflix, se chama River. São 6 episódios, tem o carinha do Chernobyl, que eu não sei falar o nome dele. Essa série não é horrível? Não, essa série é muito boa. Tipo assim, ele é um policial que tá investigando a morte da parceira dele. Só que ele tem, tipo, uma parada... Ele não é mediúnico, tá? Ele tem umas alucinações e ele fala com as vítimas dos assassinatos que ele investiga. São 6 episódios e foi uma série que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Bodete. Eu fui ver um episódio antes de dormir, quando eu olhei por mim, o sol tava nascendo e eu tava chegando no final. É uma série muito bonita, é muito boa. Muito boa. River, legal, só River. Legal. Depois do Gabriel indicar River, eu quero indicar a Boca, que é um time maravilhoso também. Não, essa foi horrível. Meu Deus. Eu gostei, eu achei engraçadíssimo, eu gostei. Obrigado. Eu fiquei pensando aqui e eu sabia que era o momento certo de fazer essa piada. Enfim. Excelente. Mas, cara, minha indicação é um filme chamado Cidadão Kane. Quem não assistiu, eu fiquei surpreso que muita gente não assistiu Cidadão Kane. É um lançamento, né? Hã? É um lançamento, né? É lançamento. Mas, cara, Cidadão Kane, eu assisti ele realmente agora, faz poucos dias que eu vi. E é um filme maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu comprei o Blu-ray dele pra poder assistir ele realmente no máximo que dá em casa, né? Enfim, não passa mais no cinema faz algum tempinho já que não passa no cinema o Cidadão Kane.
E, cara, o filme é maravilhoso, cara, maravilhoso, assim. É uma aula de cinema e eu recomendo, assim, que coloque o filme e sente na frente da televisão e desligue de tudo, assim, que vai ser uma experiência extraordinária mesmo. Eu sempre ficava, que coisa, esse filme sendo em todas as listas, a maioria das listas, ele sempre vindo entre os melhores filmes de todos os tempos, e realmente é um dos melhores filmes de todos os tempos. E também é meio protagonizado por um vilão, né? O cara não é tão mocinho assim, no Cidadão Kane. Ele é dirigido pelo Orson Welles, é dirigido e protagonizado por ele, e conta a história de um magnata da mídia lá do século passado, e o cara acaba manipulando grandes redes de jornal, enfim, mostra o crescimento dele, como ele foi construindo um império. E, cara, a história é maravilhosa e eu recomendo demais Cidadão Kane. Assisti há poucos dias, eu já tinha visto ele alguns anos atrás e não tinha conseguido captar. Eu vi ele, eu era meio adolescente ainda, há uns 10 anos, e eu não consegui captar a mensagem que a obra queria passar. E agora eu realmente revi ele e é maravilhoso. Hein, Carlos, até sobre isso, né, de tu ter visto e não ter capturado isso, né, e agora revendo com outra cabeça, mais conhecimento, assim, né, tu gostar mais. O negócio, eu sempre falo em aula, devo ter falado pro Gabriel uma vez, que era sobre 2001, uma Odisseia no Espaço, sabe, que tinha vários alunos, a maioria mais novos, de 15 a 17 anos, assim, e eu dizia, não vejam agora o filme, sabe, esperem alguns anos, porque vocês vão ver agora, vão sair achando que o filme é ruim, sabe, que, sei lá, 3 horas de filme para 10 minutos de fala, assim, então esperem, deem um tempo, ou então vão já sabendo que vão assistir. Então, acho que o Cidadão Kane, ele tem disso também, né? Ele exige uma preparação, uma maturidade um pouco maior, assim, para tu absorver ele. Exatamente, eu quando vi ele adolescente achei um saco, filme preto e branco. Sempre que eu acho chocado como é que as pessoas idolatram esse filme, sendo que o Homem de Ferro tá no cinema e é muito mais legal e colorido, divertido e cabeça de adolescente, né? Podia ter um crossover, né? Podia. Tony Stark com... Faltou o protagonista vestir uma armadura de ferro, ia ficar bem legal. Ele tinha dinheiro pra isso, né? Ele tinha dinheiro pra fazer isso. Mas, enfim, cara, recomendação máxima, Cidadão Kane. Quem não viu, fiquei surpreso que muita gente ainda não viu, então veja e veja logo. E agora, a gente sempre tem que falar que os nossos podcasts e vídeos, a gente está aí botando bastante conteúdo original na rua de novo, e isso se deve aos nossos fãs, aos nossos vingadores, ao pessoal que está colaborando no nosso Apoia-se. E é por conta deles que este podcast maravilhoso, um dos 2 melhores podcasts que a gente já fez no Sala Crítica, com certeza. Tá aí, no top 2. Tá no top 2, com certeza. Então eu quero que a gente mande um salve aí para essa galera especial que acabou proporcionando, né, que este conteúdo chegasse ao mundo, né? Que fosse liberado pro mundo aí. O mundo tava precisando disso, né? Tava precisando, cara. A gente sentiu isso, eles também sentiram, por isso que eles colaboraram com a gente e a gente tá transformando o mundo num lugar melhor agora. E eu quero saber quais são os nomes aí que vocês têm que mandar um salve. Vocês querem mandar um salve? Sim. Eu quero agradecer do fundo do coração, então, Rodrigo Ramos, Camila Signorelli e Kiane Sutelo. Muito obrigado, nossos heróis e heroínas. O meu salve vai para Líria Rebelo, Guilherme Pacheco, o Matheus Rocha e a Mariângela Leimer Pinheiro. Um salve pro Matheus Esquenato, pro Cristiano Aquino Criba e pra Paloma Batista. Quero mandar um salve louco de especial pro Dudu Correia, pro Marlon Fonseca, pro Nanato Silva Júnior e pra Letícia Bonato. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Vocês estão mantendo o sonho vivo. E é isso, gente. Esse foi o SalaCast 02, em que a gente passou pano para vilões e trouxemos vilões também que nem são vilões, como foi o caso do Gabriel. Então, esse foi mais um SalaCast. Agradeço demais quem ouviu até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, procura a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tudo Sala Crítica. E acompanhe a gente no Spotify também. Esse podcast depois vai ser distribuído aí para todos os agregadores de podcasts possíveis. E é isso. Tchau. Valeu. Tchau, pessoal. Um grande abraço e eu me despeço dizendo que Cidadão Kane podia ter sido melhor. Não, Um abraço e é melhor ter pedras no caminho do que pedras nos rins. Então bebam água.
Muito obrigado, Rafael. Que nível esse podcast chegou num nível maravilhoso. Tchau!